Rio de Janeiro, porque um professor de educação física é acusado de produzir vídeos de pornografia infanto-juvenil. Repórter Matheus Kreuser trazendo as últimas informações. Você que já trouxe outros casos semelhantes, não é, como esse, Matheus? É uma situação difícil. O que a justiça vai fazer com ele? Como é que já se sabe o que deve ser feito com ele depois dessa constatação? Matheus. Pois é, Thiago, você fala de uma realidade que tem sido constante aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, a Polícia Federal já tinha desencadeado há menos de um mês uma grande operação para coibir esse tipo de crime. Agora a gente tem esse educador físico que mora na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele que foi apreendido com diversos vídeos pornográficos, vídeos esses com crianças e adolescentes, no computador que estava na casa dele. O que acontece é que a mãe de uma adolescente pegou umas imagens feitas por ele no celular e foi então à delegacia prestar o depoimento e falar o que estaria acontecendo. A jovem de 17 anos disse que a relação era consensual, isso acontecia no intervalo das aulas, isso na casa dele, no apartamento na Tijuca, onde também os policiais encontraram, além dessas filmagens, também uma grande quantidade de medicamentos e anabolizantes. O que a polícia descobriu é que ele já tinha 2 passagens pela polícia, viu, Thiago? E o que acontece também é que, além de ele realizar essas filmagens, segundo as investigações, com uma ex-namorada, ele utilizava dessas imagens para afrontá-la e também dizer que se ela de fato terminasse a relação, ele iria utilizar de fato dessa filmagem para poder fazer uma chantagem para que ela voltasse a ter esse relacionamento. O caso, mais uma vez, tomou grandes proporções porque isso já teria acontecido em meses passados, como eu falei anteriormente, depois de uma operação da Polícia Federal, e nesse caso da Polícia Civil, agora com o educador físico, no momento que os agentes chegaram no apartamento dele na Tijuca, ele imediatamente tentou apagar esses vídeos. Alguns foram apagados, mas a equipe de investigação acredita que possa ser possível recuperá-lo. A Delegacia de Apoio à Mulher, da Criança e do Adolescente também estão acompanhando toda essa situação. E quando a gente fala nesse quesito de abuso sexual, não só de crianças e adolescentes, aqui no Rio de Janeiro a gente teve recentemente também mais de 3 médicos que abusaram de pacientes no momento em que realizavam procedimentos. Eles acabavam sedando essas mulheres e realizando essa prática, muitas vezes também fazendo a filmagem e depois tentando colocá-las na internet. Esse caso, especificamente desse educador físico, vai continuar sendo investigado aqui também pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. E a mãe, então, dessa adolescente, dessa menina de 17 anos, o depoimento dela foi fundamental para que esse caso pudesse chegar até as autoridades. É isso, infelizmente chegou às autoridades. Matheus Kreuser do Rio de Janeiro, até já. A gente gira mais uma vez nosso comentarista. O Kobayashi, a internet abre um leque muito importante para o trabalho, para as pessoas se comunicarem, mas tem essa questão também da pedofilia, as pessoas que compartilham vídeos, eles fazem isso por saberem da impunidade. De que forma é preciso continuar brigando e evitar que esse tipo de coisa aconteça? Pois é, né, Thiago? A gente sabe que neste caso em específico, nós temos uma amplitude de crimes que podem configurar esse armazenamento, essa disposição de vídeos de pornografia, em especial de pornografia infantil. Não basta que a pessoa consuma, transmita, venda para alguém um conteúdo. Se ela tiver armazenada, se ela tiver acesso, se ela teve armazenada e não tem mais, se ela apagou, já configura o crime. Por isso que nesse caso é importante um trabalho de inteligência da polícia muito forte. Inteligência com acesso a mecanismos de transferência de dados, em especial na Deep Web, né, que é onde eles costumeiramente acessam esse tipo de conteúdo e inclusive transmitem também. Importante também depois, por exemplo, dessa apreensão, que esse computador seja submetido a uma perícia para verificar todos os arquivos que já foram apagados, a inteligência tecnológica suficiente para isso, e que haja também uma punição severa, em especial pela sua condição de professor, pelo fato de lidar diariamente com pessoas menores de idade, com crianças, inclusive. Veja aí esse caso dessa moça de 17 anos, ainda adolescente, na juventude, ainda menor de idade, não podendo responder pelos próprios atos, e se há envolvimento
envolvimento com essa pessoa de 17 anos, também pode ter havido outros envolvimentos com outras pessoas ainda de menor idade, né? Então é importante que haja um trabalho firme da polícia em relação a isso. Agora, Kobayashi, também a pedofilia, nesse caso, talvez até mesmo com sadomasoquismo, é um dos crimes mais graves que podem ter, né, na história da humanidade. Deixa traumas para sempre na vida de uma criança, depois um adulto. As penas no Brasil são rígidas para esses tipos de crimes. Nesse caso, inclusive, um professor de educação física e uma criança, né? Quer dizer, era um lobo tomando conta do galinheiro, como se diz. Imagina os pais confiando e mandando seu filho para um colégio ter uma aula de educação física, né? Pois é, Adriana. O crime, por exemplo, de armazenar imagens de pedofilia não é tão grave quanto, por exemplo, o crime recentemente incluso no Código Penal de estupro de vulnerável. A gente teve uma alteração há alguns anos no Código Penal que incluiu esse tipo de crime, estupro de vulnerável, que é quando há relação com alguém que não pode discernir os próprios atos, alguém que esteja embriagado, por exemplo, ou que tenha algum tipo de deficiência intelectual, ou contra menores de 14 anos, que têm presumidamente a sua condição de vulnerabilidade, né? Então, é um crime que agrava, tem uma pena maior do que a de estupro comum, mas que, neste caso, por exemplo, a gente não tem indícios de prática por esse senhor, pelo que foi noticiado, porque a moça, por exemplo, tem mais de 14 anos. É claro que se, no contexto, nas investigações, nós tivermos um indício de que ela estava em alguma situação de vulnerabilidade, também poderá haver ou não o crime de estupro. Mas isso tudo vai depender das investigações. Jornal da Manhã, são 10 horas.